Boa noite. Nós vamos iniciar agora a apostila 3 e a apostila 3 vai tratar especificamente do Mercosul e da Unasul, que é, como eu já disse anteriormente para vocês, em outro momento, né, são os grandes blocos hoje dentro do contexto da integração regional. Claro, nós podemos também esquecer do Pacto Andino, né, onde envolve os outros países ali lá de cima, né, da Cordilheira dos Andes. Deixa eu só arrumar a câmera aqui que está um pouco estrambelhada. Peraí. O Pacto Andino pega ali todo aquele pessoal lá de cima da cordilheira, né? Chile, Bolívia, lá para cima. Bom, vamos primeiro falar sobre as tentativas frustradas do passado de criar blocos dentro da América do Sul. Quando você vê falar do Mercosul, talvez você ache que foi uma ideia originária, mas isso não é verdade. Desde quando começaram as movimentações colonialistas dentro da América, que houve a questão da exploração. Você sabe disso, você sabe que os países que nos colonizaram, a ideia era, né, explorar economicamente essas suas colônias. Com o surgimento dos movimentos libertacionários, né, dos movimentos aí, de independência, aqui na América, né, o grande ícone é o Simão Bolívar, embora nós não fomos influenciados, nós do Brasil não fomos influenciados por ele, mas lá para cima ele teve uma grande repercussão. E o Simão Bolívar, desde ali daquele surgimento das repúblicas, 1800, né, que já sugeria que houvesse, né, uma federação das repúblicas. Essa ideia do Simão Bolívar, ela não teve muito êxito, né? Ela não foi extremamente acatada, notoriamente porque os estados naquele momento estavam muito mais voltados para a questão da soberania. Os estados ainda não tinham esse amadurecimento de prever a possibilidade de uma união, quer seja tributária, quer seja econômica. Os países não estavam prontos para isso. Então a ideia do Simão Bolívar foi rechaçada. Mas ela foi tão importante para o contexto que os estudiosos classificam esse primeiro momento, né, como a primeira fase do movimento de integração, ou seja, a primeira fase do movimento integracionista, né, regional. O tempo passou e a gente só vai encontrar de novo isso na segunda fase, quando começa a surgir lá em 1950 novamente a ideia e o debate de integrar os mercados. E notoriamente porque alguns estados começavam a entender que era a hora, né, de surgir, de iniciar essa junção dos mercados. Então aí em 1950 surge o MCCA, que é o Mercado Comum Centro-Americano, e depois lá adiante, em 1960, surge, concomitantemente surge a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que é a LAUC, e depois a ALAD, que eu vou falar sobre ela lá depois. A LAUC vai ser sucedida pela ALAD. E também lá em cima, na América, em 1960 surge o Pacto Andino, né? E na América Central, depois também surgiu ali a comunidade caribenha, que é chamada de CARICOM. Então todos esses movimentos, eles foram ali da segunda fase
da ideia de integração regional. Vale lembrar que o nosso enfoque hoje aqui não é nem o MCCA, nem o Pacto Andino e nem o CARICOM. Nosso enfoque aqui é a ALAUC, que é ligada a nosso núcleo aqui de baixo, né? Já vista que o Pacto Andino é para os países lá de cima da cordilheira e o CARICOM é dos países da América Central, Cuba, Curaçao, Honduras, Guatemala. Então, não é o nosso foco nesse momento. Então, a grande motivação é que a ideia da ALAUC era criar, né, um modelo de importação que fizesse ou que ampliasse os mercados nacionais e com isso viabilizasse a união desses mercados e fizesse a mesma essência do que a gente já viu ali falar no bloco do Mercosul, né? A ideia então era facilitar, viabilizar os parques industriais. Você sabe que quando os países se juntam, e eu já expliquei isso em outros momentos, né? Há um respeito maior no âmbito internacional. E uma coisa que chamou muita atenção também, né, é que os estados naquele momento, eles queriam que houvesse um aumento de intercâmbio comercial com os países da América do Sul e eles já estavam observando a comunidade econômica europeia, né, que foi ali a precursora da União Europeia. E eles viram aquilo ali com um grande entusiasmo. E eles queriam que aquela mesma ideia também tivesse eficiência dentro da América do Sul. E a ideia, eu posso dizer que o objetivo da ALAUC ele era bastante ambicioso, porque o objetivo da ALAUC, por exemplo, era eliminar as barreiras alfandegárias dentro do bloco, viabilizar que as exportações fossem feitas em bloco, como na União Europeia, né? Eu já falei isso para vocês aqui, já expliquei isso para vocês, que se você compra um produto na França e você vai para a Espanha, você não precisa pagar imposto de importação dele, né? Porque eles estão dentro de um bloco. Então a ideia deles era justamente isso, criar uma zona de livre comércio, facilitando as transações, e depois de 12 anos que instaurasse o mercado comum. E quando a gente fala em zona de livre comércio, a gente fala de determinados lugares onde poderia se praticar a importação e exportação sem pagar impostos. E quando a gente fala, né, no mercado comum, aí nós estamos falando da União Europeia, né, que aí nós estamos viabilizando toda a região. Mas havia alguns problemas com relação ao momento dentro da América do Sul que inviabilizou bastante a ideia da ALAUC. O primeiro deles era a questão do desnível econômico. Você sabe que você é rico ou pobre dependendo do vizinho que você tem, né? E dentro da América do Sul, os países mais bem situados economicamente, em termos de potência, é o Brasil e a Argentina. Mesmo que hoje o Chile tenha uma política econômica bem melhor do que tanto da Argentina como do Brasil. Tanto é que, eu não sei se vocês sabem, mas chileno não precisa de visto para ir para os Estados Unidos, né? Durma com essa humilhação, mas é verdade, os chilenos não precisam, né? Então, a primeira questão que viabilizou a ALAUC foi o desnível econômico dos países, o que não acontece na Europa, por exemplo. Mas nós temos países dentro da América do Sul extremamente pobres, como é o caso do Paraguai, né? Como é o caso lá de cima, das Guianas, né? Então, há países extremamente pobres dentro do bloco. Então, não havia um desnível. E um segundo problema que inviabilizou bastante foi a questão
de que grande parte dos países da América do Sul, na década de 60, estavam sob regimes militares. Brasil, a partir de 64, o Chile, o Paraguai, a Argentina, né, com o Perón. Então, essa ideia dos militares sempre foi o nacionalismo. E você que gosta de história sabe, né, que uma das máximas durante o período do militarismo era que o petróleo é nosso, né? Então, o petróleo é nosso, houve muito essa exaltação à soberania. E isso, ó, dificultou bastante a integração regional. E isso fez também com que a ALAUC não tivesse e não conseguisse atingir o seu objetivo. No próximo bloco eu vou falar sobre a ALAD, né, que foi a sucessora da ALAUC, mas que também não teve grandes êxitos.